Hello, my dear student. Welcome to our first grammar class. A nossa gramática descomplicada aqui, by Teacher Soraya. O meu jeitinho de ensinar gramática para os meus alunos, agora dessa vez com aulas gravadas, para a gente poder otimizar as nossas aulas VIPs da melhor forma e trazer essa parte para cá, para as aulas gravadas. Então eu conto com vocês para que vocês também assistam as aulas, façam as suas anotações, pode ser ali mesmo no Notion, embaixo da apresentação, anotem os seus pontos principais, palavras novas que a apresentação possa vir a trazer para vocês, pratiquem pronúncia, repitam comigo, vamos fazer isso da forma mais dinâmica possível e eficaz possível, ok? Assistam o vídeo até o final, realizem a atividade proposta aqui nessa lesson, e eu tenho certeza que seu inglês vai alavancar muito se você seguir à risca tudo que eu falar por aqui, ok? E nessa primeira aula eu vou falar sobre o primeiro fundamental assunto quando se começa a falar de inglês, que são as letras, o som delas, como elas são pronunciadas e reproduzidas. Elas vão te ajudar a formar palavras. Elas são os tijolos das palavras, como a gente constrói elas. Então, eu preciso que vocês compreendam a pronúncia delas separado para ajudar vocês também a compor palavras e os seus devidos sons. Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Spelling é a arte de soletrar, coisa que a gente não trabalha muito aqui no Brasil, como deveria, mas lá fora, desde pequeno, eles são bem, incentivam muito as crianças e adolescentes a trabalhar spelling com certas, até competições de spelling, de soletração, eles chamam de Spelling Bee, lá nos Estados Unidos. E eu costumo também dizer da importância do spelling na seguinte situação. Imagine você lá fora e alguém lhe pergunta qual o seu nome completo. What's your name? E a pessoa pensa e fala, Soraya Querino Flores. Quem tá ali, precisando dessa informação, precisa anotá-la. Nunca ouviu esse sobrenome antes. Querino, Flores, Soraya. É com I? É com Y? Como é esse som de querino? A gente fala nosso som português e a gente automaticamente sabe escrever. Ou às vezes não e pede para a pessoa também te dizer com que letra é tal palavra. No inglês não é diferente. As pessoas vão ter dificuldade de compreender o que você está falando ou as suas informações e vai pedir para você soletrar. E como é feita essa pergunta? Da seguinte forma. How do you spell it? How do you spell it? Ok? E aí sim você vai soletrar. No caso do meu nome, Querino seria Q-U-E-R-I-N-O. Eu já faço isso de uma forma mais rápida, porque a vida inteira eu trabalhei spelling, né? Agora, aos poucos a gente vai dominando e fazendo isso com mais rapidez e fluidez. Ok? O que não pode é alguém fazer uma pergunta como essa e você travar em falar uma simples letra. Então eu tô aqui para te ajudar com isso hoje, ok? Let's get started. Aqui estão as letras do alfabeto, certo? Com algumas pontuações também. Mas eu vou começar com as vogais. Cá estão elas. A, E, I, O, U. Em inglês, elas são muito confusas, porque elas mudam os sons do português, né? Então, o A é E, o E é I, o I é I, o O é O e o U é U. Então fica algo como A, E, I, O, U. Para mim soa até como música. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E uma dica para te fazer decorar elas é o seguinte. A palavra I, ela existe no inglês. Quer dizer eu. I love you. I like you. I like pizza. Certo? Então, I também é uma palavra. Não tem como esquecer o I. Agora, o E, o A, eles são sempre passíveis de esquecimento. Então, tentem decorar essas vogais, tá? O A também é uma palavra em inglês, só que a pronúncia vira vira schwa numa frase. O como palavra, é um pronome indefinido, um ou uma. Por exemplo, I have a car, I have a car, I have a car. Percebam que aqui o A
não tem som de E, ele tem som de E. A gente vai falar sobre esse som daqui a pouquinho, tá bom? Então, não é porque a palavra, a letra está avulsa que ela vá ter o mesmo som que ela reproduz no seu alfabeto. Atenção, uma coisa é a letra avulsa, outra coisa é ela numa palavra. A gente tem que entender os encontros daí consonantais ou vocálicos, ok? O que a gente está vendo aqui, por enquanto, são as letras, os sons das letras individuais. Então, repitam comigo. A, E, I, O, U, ok? O you é fácil de decorar também, porque ele tem muito a ver com o pronome você. You, ok? Tá aí um macete para você não esquecer. E as consoantes, vou te ajudar a também desmistificá-las. Olha só como é fácil. As consoantes que no português terminam em E, por exemplo, B, C, D, P, T, V, Z, no inglês o E é I. Portanto, as consoantes ficam com o final, o som de I. O B vira B, o C vira C, D, P, T, V. Ok? Daí a gente já tira essas que já ficam mais fácil da gente entender a pronúncia. Outras que são super passíveis de confusão é o Q e o K. O Q eu vou chamar de Q e o K eu vou chamar de K. K and Q, ok? O Y tem um macete que vai te fazer lembrar dele. Pensa na palavra porquê de pergunta no inglês. É o mesmo som. Why? Why? Ok? Ou pensa num mineirinho que gosta de pão de queijo, sabe? Why, sabe? So, why? Ok? E aí vem as exceções, as que não são tão parecidas com o português, a gente precisa tentar. São elas. F, ao invés de F, F. D, e atenção no D, porque ele não é igual ao D, tá? O D, ele tem som de D. Tanto D quanto T, a gente tem que atentar, porque no português a gente usa eles bem forte. Fala Diego, Tiago. Enquanto no inglês esse som fica mais leve. Da, de, di, do, du, ta, te, ti, to, tu. É esse o som que essas consoantes vão transmitir. E o G, ele vem com um J no meio, um som meio que G, assim, ok? O H, todas aquelas letras ali, todas essas palavras que eu coloquei ao lado das letras, elas não são as fonéticas das letras, que fique claro, tá? Elas são basicamente como a gente reproduziria o som, como seria a escrita do som deles, ok? H, mais ou menos isso. H, o som do H. J, lembra do DJ da balada? A palavra DJ é composta por duas letras, a palavra D e a palavra J. DJ. L para o L. M, e atenção para essa letra, porque, por exemplo, no português, palavras que terminam em M, o M, ele não soa, né? Por exemplo, também. Agora, se você vê uma palavra que termina em M no inglês, o M vai soar. E ele vai ser até, você vai conseguir ver o M na boca da pessoa. Palavras do tipo team. Você vê que tem um no final da palavra? Então, o M, ele não é tão oculto assim como no português, ok? Já o N mais nasal, assim como no português. An. Q, remember? Q. O R, se eu precisar soletrar ele. S para o S. W, como no português, mas um pouco mais americanizado, eu diria. W. X para o X, X. Y e Z, que a gente já falou sobre ele. Ok? Pratiquem, gente, pratiquem consoantes e vogais. Eu vou repetir cada uma delas aqui para você e eu peço para que você repitam aí também, ok? After me. Repeat after me. Go ahead. A, B, C, D, E, F,
G, age, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Eu tenho os dois pontos ali, o de interrogação e de exclamação, eu chamo de question marks and exclamation marks, ok? Já os três pontinhos ali a gente chama de ellipses, ok? So, this is our English alphabet. Pratiquem, gente, vocês vão entender só quando estiver lá fora a importância de uma soletração na vida de vocês. Bom, quero falar agora sobre o som mais usado no inglês. É o som que todas as vogais podem reproduzir. É o som mais usado no inglês, como eu já falei. E é o que eles chamam carinhosamente de lazy sound, or lazy vowels. Sabe quando a gente está pensando em algo e fala assim... esse é o som do schwa, ele tem até um nome. Schwa. Existem diversos materiais que falam sobre esse som, porque ele é realmente muito importante. E ele está ali em todas as vogais, além das letras e dos sons de cada uma delas, ela também pode estar presente nessas vogais. Observem essas palavras que tem aí no quadro, todas elas têm o som de schwa presente. Então eu não vou falar about, tomato, pencil, como talvez eu fazia antes. Agora, com a dica da teacher, vocês vão trazer o schwa. Quase todas as palavras em inglês têm esse som, gente. Então, a gente tem que aprender a usá-lo, ok? Eu vou falar mais sutilmente. Como ele é um lazy preguiçoso, ele é quase que imperceptível. About, tomato, pencil, pencil, support, ao invés de support, support, gorgeous, vegetable, brother, oven, America, among, person, às vezes tem dois schwas na mesma palavra, cover, ok? Vamos praticar o schwa. Se quiserem estudar extra, busquem por som do schwa. Tem muito material sobre schwa e vocês precisam estar estudando ele para entender de onde vem esse som. Observem nos listenings que vocês têm quantas palavras é reproduzido, quantas vezes você ouve esse som enquanto está fazendo um exercício de listening. Muitas, inúmeras vezes. Então, ele é importante, sim. Precisamos estudar e falar sobre ele, ok? Outra coisa recorrente no inglês, assim como no português, são as silent letters. Letras que estão ali só para bonito, porque elas não são pronunciadas. Dentre elas, algumas palavras que eu botei ali. A palavra doubt, que não é pronunciado o B. Wednesday, que o D não é pronunciado, apesar de muitas pessoas ainda acharem que é. Não falo Wednesday, eu falo Wednesday. Hour. É interessante que o H no inglês, diferente do português, ele não é mudo na maioria das vezes. Aqui é uma exceção. A maior parte dos Hs em palavras, ele tem um som rasgado. Hotel, helicopter, hi, hello. É assim que a gente vai ver o H mais presente nas palavras em inglês. Enquanto o R, que seria o nosso rasgado, ele vai ser rarely, ok? Então, essa prática, esse R dessa forma, não é pronunciado no português. A gente fica com receio de pronunciar da mesma forma em inglês, mas traz esse som, sem medo e sem vergonha. Restaurant, rat, ok? River.
E assim a gente vai praticando sons que a gente nunca sequer reproduziu antes, ok? Aqui, nesse caso, o H é o mudo da palavra, hour. Ni, o K, às vezes, ele é mudo, tá? Ele vai estar ali, mas ele não pode ser pronunciado. É o caso do joelho, ni. Rap, rap, aí o W, ele não é pronunciado. Foreigner, foreigner, G silencioso. Guard, U silencioso. Muscle, a pronúncia dessa palavra é assim, ó. Muscle, muscle. Não muscle, não muscle, muscle, ok? Walk. A gente vê muita gente falar walk, walk, porque vê o L e dá vontade de falar ele, mas ele é mudo. Então eu vou pronunciar da seguinte forma: walk, walk. Change. E aqui uma dica de ouro para vocês. Toda e qualquer palavra terminada em E em inglês, em um E, ele some. A minha pronúncia vai terminar na consoante anterior à vogal E. Então eu não vou falar love, like, change, vou falar love, like, change. Aprender a cortar nas consoantes e não estender a pronúncia dessas vogais é muito importante. Sandwich, demudo. Psychology, e aí eu trago também outras palavras derivadas de psicologia, psicanálise, psiquiatra. Esse psi, no inglês, ele vira só psy. Psychology, por exemplo. Autumn, autumn, temos um N mudo. Autumn, então termina em M. E essa que é, olha, muita gente fala errado, tá? Eu não falo Island, eu falo Island, porque o S aqui é silencioso. Island é a pronúncia certa dessa palavra. Caso tenha alguma palavra aqui nessa apresentação que você não conheça, tome nota, faça o seu dicionário, utilize isso aqui como uma ferramenta de aprendizado. Tudo que for novo para você, tome nota, fique atento, estude extra e aprimore o seu inglês no máximo que você puder. Também existem encontros consonantais, encontros vocálicos, e eu queria falar um pouquinho sobre eles no inglês. Eu tenho double O, eu tenho OU, eu tenho EA e tenho EE. Palavras como moon, soon, tenho também a variação de floor, door, blood, flood. Então, double O tem esses diferentes sons por aí. O OU já tem esse som mais nasal, ó, ground, sound. EA, cream, teen. Vamos repetindo daí. E double E, feet, longo, street, longo, ok? É isso, eles existem. A gente só vai saber se é double letters, double vowels, se a gente conhecer essas palavras. Não tem como saber no som. Então, quanto mais palavras a gente se aprofundar e entender pronúncia, melhor a gente aprimora o nosso vocabulário e gramática, ok? E pronunciação. Então, um exercício aqui para vocês. Eu queria que vocês tentassem soletrar esses 4 sobrenomes brasileiros, suponho que pode ser até um de vocês, né? Ferreira, Moraes, Cavalcante, Mendonça, são sobrenomes que não são comuns, assim, né? Se esse sobrenome fosse de vocês e uma autoridade pedisse para vocês soletrar, vocês conseguiriam? Baseado no que eu acabei de ensinar vocês? Exercitem, gente. Spelling, it's important. Essa é a pergunta que fariam para vocês. How do you spell it? How do you spell it? Eu vou soletrar o primeiro e os outros é com vocês. Pratiquem aí, ok? Então, Ferreira. How do you spell it? F, E, double R. Ó, é uma forma de usar duplo, né? Double R, E, I, R, A. Ferreira. Ok? Moraes, Cavalcante e Mendonça. Como vocês soletrariam? Pratiquem. Se quiser mandar um áudio, vocês conseguem gravar áudios também no WhatsApp, me mandar para trabalhar pronúncia, soletrar para mim nas aulas VIPs. Vamos sempre estar trabalhando de alguma forma lá nas aulas VIPs, o que eu trabalho aqui nas de gramática, tá? Então, eu vou questioná-los. A partir do momento que eu ensino, eu cobro também. Aqui temos um vídeo também muito importante que eu peço para que vocês assistam, tá? São vídeos de nativos e até pessoas não nativas
soletrando seus nomes pelas ruas de Los Angeles. Então, observem a pronúncia das letras, como eles soletram, a entonação que eles fazem quando soletram e até a confusão que eles mesmos entram, né? Porque nem todo mundo tem essa prática e consegue soletrar de forma rápida. Mas tá aí a necessidade da gente também compreender a forma de soletrar e ouvir e visualizar, né? Nada como um vídeo para nos ajudar com isso. Outro vídeo muito interessante que eu trouxe é esse aqui, ó. Um cara sai nas ruas perguntando para as pessoas qual é a letra silenciosa na palavra no. No, todo mundo conhece como a palavra não. Mas não é desse no que ele está falando, é de outra palavra. Então, um vídeo você vai assistir e vai tentar entender qual é esse no que ele está falando. De qualquer forma, a resposta está atrás dessa caixa aqui. Espero que vocês consigam entender o porquê, porque não é só uma, são duas letras silenciosas que tem dentro dessa palavra no. Talvez você até já saiba qual, mas as pessoas que são nativas não conseguiram identificar. Porque é um tipo de trick, né? Fica confuso mesmo. E a forma como ele aborda também, dando a entrevista, talvez a pessoa fica meio nervosa, não consegue assimilar na hora da pergunta. Mas a resposta está atrás dessa caixa e eu acho que depois de você assistir o vídeo e ver a resposta, tudo vai fazer sentido para você. E eu finalizo essa lesson de hoje com essa frase, que para você pode não fazer muito sentido, mas eu trouxe ela porque tem algo curioso por trás dela. Vamos trabalhar a pronúncia dela primeiramente. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Então eu falei sobre a palavra lazy ainda há pouco, né? O som do schwa, lazy vowel. Você conseguiria traduzir? Será? O que tem de curioso nessa frase é que essa frase possui todas as letras do alfabeto. Estão todas aí, pode contar, uma por uma. Todas estão aí presentes nessa frase. Então é mais uma frase para que a gente relembre e confira, relembre como eu soletraria talvez toda essa frase e traduza, caso eu não saiba o significado, né? Eu vou ajudar vocês com isso. The quick brown fox, então eu tenho ali duas características da fox, que é a raposa. Ela é rápida e ela é marrom. Então, a raposa, rápida e marrom, jumps over, salta sobre, the lazy dog, o cachorro preguiçoso. Não é para fazer muito sentido, mas é para mostrar que é possível ter todas as letras do alfabeto em apenas uma frase. E com isso, eu finalizo nossa lesson de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estudar muito juntos ainda. Essa é só a primeira de uma série de aulas de gramática e de pronúncia que eu vou estar aqui para desmistificar e ajudar vocês de uma forma assim, rápida, simples, direta. Vamos passar por todos os tempos verbais, vamos passar por aulas de números, por aulas de pronúncia. Eu quero muito ajudar vocês nessas questões que são cruciais para a gente também desenvolver o nosso inglês. Mas por hoje é isso. Thank you so much for having me, for watching, and see you next time. Bye bye.